Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O conhecimento da verdade propicia calma, pois quem seja o homem saber o que lhe está destinado e como lográ-lo. Respeita o tempo, aplicando com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Em todas as circunstâncias comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem a leis de causalidade, assim submetendo-se-lhes, sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos negativos. Desencadeada a ação, advirão os resultados conforme o tipo de movimento desenvolvido. Irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera no teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências. Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente. Conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Não te aflijas, nem te apresses. Sem tardança, porém com paciência. Atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Com paciência conquistarás tudo, após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz. Muito boa noite a todos. Estamos dando início nesse instante ao nosso conversando sobre o Espiritismo. Para o início dos nossos trabalhos, vamos fazer a prece de abertura. Senhor e Mestre Jesus, sabeis que os dias estão difíceis, muito difíceis para toda a humanidade, mas nos ensinastes a termos paciência. Mas para lograrmos a paciência dos vossos ensinos, é necessário em nós atingir outros objetivos, lograr a paz que ainda não conhecemos, o amor que provém de Ti e a mansuetude que não é a característica da nossa personalidade. Orienta-nos, contudo, para desenvolver estas virtudes e podermos caminhar em Tua direção. Auxilia-nos, auxilia a humanidade como um todo, para que possamos entender os desígnios de Deus e compreender a mensagem
que está chegando para nós nesse instante. Abençoa-nos, sê conosco, hoje e por todo sempre, e que assim seja. Estamos dando início ao nosso Conversando sobre Espiritismo. E neste momento, para a nossa apresentação inicial, o nosso irmão Éden Lemos. Por favor, Éden, fique à vontade nesse instante. Bom, eu sou Éden Lemos, trabalhador do Movimento Espírita, estou à frente da gestão da Federação Espírita do Rio Grande do Norte e é um prazer imenso estar com todos vocês conversando sobre Espiritismo. Muito obrigado, Éden, pela sua apresentação. É uma satisfação tê-lo conosco. O nosso programa é dividido em duas partes. Nessa primeira parte, agora, Divaldo fará uma preleção, depois de um pequeno intervalo, e nós retornamos então com as perguntas e respostas, com a sua participação. Então vamos ouvir agora Divaldo Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Normalmente, quando ouvimos falar a respeito de Espiritismo, de imediato, supomos que é a doutrina que nos revela a imortalidade e que tem a ver com as comunicações dos espíritos em relação às criaturas humanas. De fato, mas isso é apenas uma propositura. O Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e se encarrega de fazer as comunicações entre o mundo físico e o mundo espiritual. Concomitantemente, o Espiritismo apresenta-se na condição de uma ciência nova que veio revelar aquilo que era ignorado. Allan Kardec é o codificador dessa doutrina. O homem que serviu de instrumento para reunir as informações da imortalidade e torná-las uma codificação, um código de estudos que está dividido em 3 partes. A ciência, como já defini. Então, a ciência tem por objetivo desvelar as leis do universo que nos são desconhecidas. Também fazer abordagens em torno dos objetivos da vida, de como a vida se estruturou, de como surgiu a Terra, o planeta, o nosso sistema, a galáxia, o universo. Então é uma ciência de indagação, de perquisição, que se utiliza dos médiuns, os instrumentos das comunicações com o mundo espiritual, para obter respostas a essas questões muito antigas, aliás, desde os primórdios do pensamento e que aturdem a própria criatura humana. Mas não fica somente no campo da investigação científica, vai também nessa investigação à prática. Através do exercício da mediunidade, pode-se saber como é a vida além do corpo, qual é a estrutura de que nos revestimos para andar no viaduto da matéria e para nos libertarmos da estrutura orgânica e continuarmos a viver. Através dos fenômenos mediúnicos, podemos observar os estudos também da física quântica, da química molecular, da psicologia, da astrofísica e de outras e quaisquer ciências. Porque o Espiritismo tem a ver com todas as ciências. E Allan Kardec disse uma coisa muito curiosa: marcha ao lado da ciência e confirma tudo aquilo que a ciência atesta. No dia, porém, que a ciência demonstrar
que os espíritas estamos equivocados em um ponto, abandonaremos este ponto e seguiremos a ciência. Portanto, não é uma doutrina fatalista que nos pede uma fé cega, mas que nos convida à reflexão, a aceitar somente aquilo que podemos digerir intelectualmente. Não é o fato de uma pessoa dizer-nos algo respeitável que isso se torna respeitável. Mas se também a pessoa disser algo que não é característico ao respeitável, aquilo que é nobre não perde a sua essencialidade. Daí o Espiritismo exige estudo, renovação cultural, identidade com os princípios básicos do universo, as leis divinas, muito bem estatuídas por Moisés no Decálogo. Dessa forma, o Espiritismo sai da área científica e passa à filosofia. Quem é o ser humano? De onde veio? Para onde vai? Por que estamos aqui? Quais as razões do nosso sofrimento? Por que pessoas aparentemente boas morrem e aquelas que nós gostaríamos que morressem, os ditadores, os perversos, os vingadores, os cruéis, permanecem numa longevidade impressionante, apesar de toda a ira que provoca nos demais, do ódio, das vibrações. Parece que tem uma infibratura que os defende, é a própria couraça dos sentimentos negativos. Então é uma filosofia, ela tem as suas raízes naqueles primórdios do pensamento de Sócrates. Sócrates, que é o pai da filosofia, 400 anos mais ou menos antes de Jesus, sempre se refere a Anaxágoras e àqueles que o precederam, como denominamos os pré-socráticos, mas eles também não são a palavra final, porque o pensamento grego, em média, tem 700 anos antes de Jesus, e nesse tempo a Índia já era enriquecida por obras de filosofia magnífica, o Bhagavad Gita, os Upanishadas, as maravilhosas lendas e histórias de Krishna e do seu grande discípulo, procurando demonstrar que os fenômenos humanos são consequência de uma causa muito antiga, o que levou a Allan Kardec a dizer que há uma fatalidade. Essa fatalidade nasceu, morre, isto é, entrou no corpo como se fosse um escafandro, sai do corpo. O escafandro é deixado ao lado, mas a vida continua. Então essa filosofia otimista, digamos-lo, nos apresenta resultados extraordinários. Na sobrevivência da alma, nós avançamos até a perfeição relativa. Não digo absoluta, porque somente Deus é absoluto, mas nos mostra que todos, sem exceção, seremos felizes através desse mecanismo de ir, de vir e de retornar. E é tão interessante. Quando ele morreu e foi sepultado, um ano depois ele foi transferido do cemitério de Montmartre para o outro cemitério, um cemitério famoso, o cemitério onde estão os personagens mais notáveis da Europa no passado e alguns outros poucos, porque não há mais terreno. Então, ali naquele cemitério monumental, tem o seu mausoléu, que são 3 grandes pedras, evocando a herança cultural de uma reencarnação muito antiga, quando ele teria sido druida e quando a França atual era chamada Gálias. Então a doutrina das Gálias, o druidismo, já pregava a imortalidade da alma, a reencarnação. Então os espíritas tiveram o desejo de imortalizar o pensamento de Kardec na própria estrutura do cemitério. E então escreveram nascer, viver, morrer, renascer ainda, tal é a lei. Essa frase que se atribui a Kardec, em verdade, é da União Espírita, que construiu
aquele túmulo em homenagem ao codificador. Então nós vamos ver que a reencarnação nos propicia o depuramento espiritual. E a Bélgica adentrou-se perfeitamente dos postulados kardecianos até hoje, com a chamada União Spirit Belge, autora daquela frase monumental. Então, essa ciência, que é filosófica, que nos explica a razão de tudo que ocorre conosco e muito mais, nos impulsiona a nunca lamentar, a não permanecer deitado, caído, infeliz, a levantar-se e seguir sempre adiante, que nos dá um Deus de misericórdia, não um Deus apenas de justiça, porque a justiça sem a misericórdia termina sempre por ferir o princípio ético do amor. O amor é a essência do universo. O João Evangelista teve a ocasião de dizer Deus é amor. A melhor definição que se poderia atribuir a Deus. Recordemos que é muito difícil definir o indefinível. E durante os anos que nos antecederam, se definiu Deus como sendo um ser, um Deus antropomórfico, que tinha nossas paixões, que perdoava a uns e a outros punia, que tinha misericórdia para quem lhe agradava, no caso, Abel, e era muito severo com Caim, o espírito de Mitica, essas figuras mitológicas. Deus nos ama a todos. O seu pensamento invade a todo o universo. Ainda ontem eu li uma página muito delicada na internet. A jovem conversa dizendo: essa noite eu tive um encontro com Deus. Abri a minha janela e olhei o céu e Deus estava lá nas estrelas. Então eu abaixei os olhos e me dirigi na cidade grande e vi crianças que brincavam na rua. Eram Deus. E aí ela vai definindo, afinal, tudo é Deus, porque é o hálito divino, é o sopro que fez Allan Kardec. Enquanto seus ancestrais interrogaram na filosofia, na ética, na psicologia quem era Deus, Allan Kardec concluiu que a pergunta estava errada, porque a partícula quem significa o homem que. Quem fez isto? Que homem? Quem? Então, se fizesse uma modificação, ficaria mais fácil. Que é Deus? Que coisa é Deus? Então, Deus perde aquela pequenez e recebe uma ação de natureza divinal, universal. Deus é o princípio inteligente ou a inteligência máxima e é a causa primeira de todas as coisas. Então nós temos aí definido aquilo que dificilmente poderíamos abarcar com uma definição. Logo, esse Deus é misericordioso, sim. A misericórdia caminha do lado do amor, para evitar que o amor se apaixone ou que o amor se transforme numa ferida de cólera mais tarde, quando os interesses não são mais satisfeitos. Então, é uma filosofia ética que vai alcançar o sentimento divino, é uma religião. O verbo religar é ligar, outra vez, que resulta da palavra grega citada, é a necessidade que nós temos de revincular-nos. Somos do pensamento divino e muitas vezes nos esquecemos. Ficamos totalmente mergulhados na atmosfera das ocorrências materiais e nem sequer nos lembramos da realidade que somos. Somos espíritos e realizamos uma trajetória. Essa trajetória nos concede a aprendizagem. Então é necessário voltar às origens, exatamente aquilo que Sócrates havia dito: conhece-te a ti mesmo, e que hoje é base da psicologia, o autoconhecimento. Feliz é aquele que, ao invés de avançar para fora para conhecer o lado exterior, mergulha no íntimo para autoconhecer-se, controlar as suas paixões, a sua inferioridade, as más tendências, essas manifestações que herdamos
através da hereditariedade do nosso ser de natureza eterna. E devemos estar sempre em luta contra esses sentimentos que nos agastam, que nos tornam adversários uns dos outros, em uma existência realmente muito breve. Eu tenho 94 anos, mas me parece que eu tenho 30, 20 anos. Passaram tão rapidamente. Já preparado para viajar e retornar, talvez em breve, para começar uma nova experiência. Então, quando eu vejo 94 anos, quase um século, amigos me dizem, mas tem muita coisa. E eu pergunto, será? Porque o homem começou a aparecer na face da Terra há 2 bilhões e 200 milhões de anos. Imagine, é uma cifra atemporal no meu pensamento. Eu não posso entender 1 bilhão de anos dentro das minhas dimensões intelectuais, que 100 anos parecem uma eternidade. Então é uma religião toda centrada no amor. Esse amor que um dia invadirá toda a Terra. Nunca houve tanto amor no mundo como hoje, nos períodos mais difíceis da humanidade. Nunca se orou fora das igrejas religiosas tanto como hoje, nestes dias dos 2 últimos anos da pandemia Covid-19. E agora, desta gripe que irrompe até esse momento, epidêmica, mas ela se vem candidatando a tornar-se pandêmica mundial. Então nunca se orou tanto, nunca se pensou tanto em ajudar o próximo, porque eu serei o próximo. O próximo sou eu que chegou lá. Então nosso interesse de colaborar, de participar da vacinação, para precatar-nos. Bem, a vacina não impedirá, mas ela nos fortalecerá para que no contágio tenhamos menos aflições e o vírus tenha menos força em nosso organismo. Daí a solidariedade humana, hoje na Terra, no Brasil, onde residimos, às vezes comove. Nunca vimos tantas autoridades preocupadas pelo bem-estar do mundo da nacionalidade brasileira. Talvez usando caminhos errados, uma política arbitrária, apaixonada, de interesses mesquinhos que logo desaparecem quando o Covid se instala no organismo e a pessoa tem que ser naturalmente levada a reflexionar depois que ela se encontra naquele estado difícil de respirar e tem que receber aparelhagem especial para poder sobreviver com algumas consequências que ainda não se pôde avaliar cientificamente, porém muito graves e perturbadoras. Então a oração hoje é semelhante ao nosso alimento. A todo instante está na internet, ore por mim, ore por meu filho, ore por meu pai. A oração deixou de ser um culto na intimidade da igreja, de qualquer denominação, para ser a comunicação direta com Deus na Igreja Universal. A prece de Caritas, que foi recebida por uma jovem senhora, Madame Carel, na noite de Natal em Paris, então nos fala desse Deus universal, desse Deus que é Pai dos bons e também dos maus, desse Deus que atende o apelo de uma formiga, se ela pudesse pensar, e também das leis universais, da atração molecular, da gravidade, do eletromagnetismo, da força quântica forte, da força quântica fraca. Então, o Espiritismo é a religião da universalidade. Um dia Allan Kardec perguntou aos espíritos, o Espiritismo será a religião do futuro? E eles disseram, não, será o futuro das religiões. Porque todas as religiões adotam a crença em Deus, a imortalidade da alma. E como se pode ter certeza da imortalidade da alma? Por intermédio da comunicabilidade dos espíritos. Quando eles voltam
e diz: sou eu. Não me destruí no túmulo, não fui aniquilado. A morte arrebatou o meu corpo, do qual eu me desfiz, mas aqui estou, tão perfeito e mais real do que no período em que caminhava pelas ruas do mundo. Eu me recordo da minha infância, quando me apareciam os espíritos e eram tão reais que nem sempre eu os identificava como desencarnados. E ainda hoje, vez que outra, tenho a possibilidade de vê-los tão reais, como se estivessem na indumentária carnal, a ponto de, com a experiência que eu tenho de mais de 90 anos, que vejo os espíritos, assustar-me. Então, o espiritismo é exatamente esta grande nau, que é uma ciência que penetra no macrocosmo e nos fala das estrelas, conta-nos das galáxias devoradas pelos buracos negros, daquelas galáxias feitas com a poeira das estrelas, onde há vida, porque o universo não é despovoado, porque a Terra teria esse privilégio de ser única nesse sextilhão de galáxias conhecidas, fora aquelas que estão longe da nossa percepção, da nossa capacidade de imaginar. Então, o Espiritismo vai ao universo, ao máximo, e também desce ao mínimo, às micropartículas, a ponto de dizer que nossa mente é capaz de criar vibriões de natureza energética que atacam o nosso organismo. As pessoas pessimistas, as pessoas odientas, aquelas que preferem as baixas vibrações humanas, estão sempre envoltas em doença, em mal-estar, naquela condição desagradável de um estado biliar, que é sempre agressivo. Está gerando no próprio organismo os vibriões que estão devorando as células brancas, esses notáveis soldados do nosso organismo. Então, o Espiritismo é uma ciência magistral que vem à Terra para guiar a criatura humana na direção de Jesus. Daí, é sim a doutrina que nos apresenta os imortais. Quando falamos em Espiritismo, logo pensamos na comunicação daqueles seres queridos ou não que retornam para conviver conosco. Mas agora vamos dilatar o pensamento e estudar o Livro dos Espíritos, a sua filosofia, o Livro dos Médiuns. Agora, janeiro é período que nós comemoramos a data que foi publicado o Livro dos Médiuns em 1861, mas também a Gênese em 1868. Daí, essa doutrina maravilhosa está aqui ao alcance dos nossos pavores, dessa doutrina terrível apresentada na consumpção da vida, que não se degenerará, porque sempre renascerá dos escombros. Assim pensando, vamos, a partir de agora, conversar sobre o Espiritismo, meditar. Agora a revista Presença Espírita está disponível no Espiritismo Play. Veja como é fácil acessar. Baixe o aplicativo Espiritismo Play ou acesse sua conta pelo site. Na categoria Revista Presença Espírita, escolha o ano da publicação, clique em Recursos e baixe a edição desejada. Pelo aplicativo é ainda mais fácil. Basta escolher o ano e você já vai direto para as edições. Baixe agora o aplicativo Espiritismo Play.
Vamos dar início então agora à melhor parte do programa, as perguntas e as respostas. Então tem uma pergunta aqui de Francisco que eu vou tentar resumir, que é uma pergunta longa e que diz mais ou menos o seguinte: eu estou com um grave problema de saúde, necessito fazer uma cirurgia. Essa cirurgia tem um grave risco de causar a minha própria morte. Então eu sou aconselhado por os médicos a não fazer a cirurgia. Se eu insistir em fazer a cirurgia, eu estou atentando contra a minha própria vida? É a primeira você, Éden. Essa pergunta ela traz um desafio muito grande, porque primeiramente nós temos que observar o que o conhecimento científico, de fato, consubstanciado nas pesquisas, orientam o paciente no sentido de tomar a decisão. Mas, ao mesmo tempo, não podemos considerar que a atitude do paciente em querer enfrentar a cirurgia diante do risco se configura necessariamente como uma perspectiva de suicídio, porque só se configura suicídio quando a intenção da pessoa é de tentar fugir da vida, que de fato o Espiritismo explica que nós nunca fugimos. Se ele está confiando na providência divina, analisando os riscos, e mesmo assim quer enfrentar o desafio para uma possível solução da sua enfermidade, na nossa compreensão, isso não pode ser compreendido como uma atitude de quem atenta contra a própria vida. Se ele está buscando se fortalecer e ter mais saúde. Divaldo, Neiva faz uma pergunta relativamente à vidência e aos videntes. No final do ano, sempre nós podemos assistir na televisão, em outros programas, pessoas fazendo uma premonição do futuro. Isso é possível, Divaldo, segundo a doutrina espírita? Doutrinariamente, sim. Parapsicologicamente, sim. Metapsiquicamente, sim. A pré-cognição, profetismo. O conhecimento do futuro está ao nosso alcance. Experiências de laboratório na hipnose têm conseguido adentrar-se em alguns programas futuros com grande exatidão. Entretanto, o que nós vemos quando termina o ano e começa outro não é uma coisa muito séria, desculpem-me, é uma opinião pessoal, em que as pessoas procuram referir-se a personalidades célebres, nobres, ou aquelas que chamam a atenção que vão morrer. O que me chama a atenção é que esses videntes só são capazes de prever o mal, a desgraça, a desordem, calamidades. E as coisas boas? Por exemplo, as vacinas, ninguém previu. Então é uma coisa curiosa. As grandes conquistas da cultura universal, será que não está dentro desse mapa do que vai vir? Neste momento, os laboratórios do mundo estão com pesquisadores extraordinários que dão a sua vida para poderem contribuir em benefício da humanidade. Há de prever-se que teremos resultados espantosos, não somente de guerras, da morte desta autoridade ou daquele artista famoso, mas também dos bens que virão à Terra. Uma visão do futuro do planeta. O planeta marcha para melhor. Se nós compararmos os nossos dias com aqueles de quando foi descoberto o Brasil, imagine as endemias, as doenças que foram superadas. A nossa vida hoje, com a média de 80 anos para a mulher, 75 para o homem, e os gregos, 30 anos para o homem, 35 anos para a mulher, quanta coisa maravilhosa. Aquelas guerras de extermínio e de impiedade. Hoje, guerras calamitosas, mas não naquele caráter de assolar cada vez mais a paixão humana. Quantas coisas maravilhosas.
o avião, a internet, essa entrada grandiosa na cibernética, para estarmos juntos, você me acompanhando. Eu estou em Salvador, na Mansão do Caminho, você está em outro lugar e me ouve, me vê com perfeição. Como esses videntes nos anunciam que para o ano nós iremos ter dias também misericordiosos. Vamos ter uma boa quantidade de soja no Brasil Central, no estado grandioso de Mato Grosso. Por que não fala das nossas fortunas que estão subterrâneas na Amazônia? Só se fala da Amazônia para a questão do oxigênio e para as pedras preciosas, o petróleo do subsolo, todas as vantagens que nós encontramos naqueles rios e que as ONGs internacionais, algumas, têm vindo com o interesse de subtraí-los daqueles que pertencemos à nação brasileira. Daí eu tenho muita reserva com esses videntes, que eu chamaria pessoas boas, nobres. Não entro no mérito moral da questão, somente no método científico. Eu não creio nas suas previsões. Éden, vamos então à nossa próxima pergunta, que foi feita aqui por Ricardo. Como é que nós podemos sentir a presença do nosso mentor espiritual e seguir as orientações que ele tem para nós? Bom, primeiramente, é muito importante que a gente compreenda que nós precisamos fazer um esforço para conseguirmos nos conectar com o nosso mentor espiritual. O Espiritismo explica para nós que eles nos acompanham permanentemente, mesmo não estando fisicamente presentes no nosso cotidiano, mas o vínculo conosco é uma das prioridades maiores do seu trabalho. Mas para que a gente consiga essa sintonia, se faz necessário que a gente ore, que a gente possa cada vez mais fazer o esforço do nosso progresso intelecto-moral, e quanto mais nós avançamos na oração, buscando-os, evocando-os, e ao mesmo tempo nos esforçando para o nosso progresso espiritual, então esta percepção, esta possibilidade de nos conectarmos com eles se amplia. O desafio para nós é superarmos a visão de que basta que a gente evoque os mentores, basta que a gente os procure diante das nossas necessidades, para que a gente compreenda que é necessário que também a gente avance no nosso progresso para que eles sejam melhores percebidos por nós e essa interação entre nós e eles cada vez mais se aprofunde, sintetizando, portanto, oração, autoconhecimento e perseverança no progresso intelecto-moral. Ivaldo, uma pergunta de Edilene. Em determinadas fases da vida, podemos ter uma situação que a nossa mente se apresente doente, com depressão, esquizofrenia. O que você poderia aconselhar as pessoas que sofrem desse tipo de distúrbio? São tormentas da alma que periodicamente assomam à nossa consciência, produzindo no cérebro distúrbios dos neurônios na produção das suas substâncias. A atualidade é rica hoje de fatores que levam à depressão, à ansiedade, ao medo. Estamos vivendo uma sociedade doente, culturalmente amedrontada por vários fatores externos e múltiplos fatores de natureza interna. Insegurança por falta de fé. As religiões, infelizmente, parece que não cumpriram seu dever
de acompanhar os seus fiéis nos momentos difíceis, despertando-os para a realidade divina. Algumas se encarregaram de atemorizá-los, de demonstrar que a não vivência religiosa constitui um crime. Não, não é um crime, é uma opção, cujo resultado nós teremos que enfrentar. Mas não um resultado punitivo, um resultado de despertar a própria consciência. Então, nós trazemos uma herança psicológica da esquizofrenia como sendo um fator de destruição da nossa individualidade e o surgimento de uma personalidade totalmente alienada. Se nós experienciarmos o amor, a prática do amor, da caridade, da fraternidade, a esquizofrenia, mesmo estando em alguns dos nossos neurônios, por uma questão de hereditariedade universal, são abrandados. E o amor que produz substâncias preciosas irá superar em quantidade e em qualidade aquelas de natureza derrotista. Então, nesse sentido, sem nenhuma mística, sugiro a oração, a prática do bem, a busca fora de nós de valores para ajudar o nosso próximo, a leitura salutar, aquela que edifica, que dá esperança, que nos conduz à beleza, são naturalmente fatores predisponentes à recuperação, à cura. Desse modo, a esquizofrenia, a depressão, a epilepsia e outras manifestações mórbidas do nosso cérebro, do nosso ser, podem ser controladas pela nossa mente, através de sentimentos cristãos, de sentimentos religiosos de várias gama, desde que nos tornem melhores, nos ajudem a fazer a caridade a qualquer jeito e nos dê a alegria de viver. Éden, qual seria a orientação que a doutrina espírita poderia dar para aquelas pessoas que gostariam de serem cremadas? Qual é a orientação da doutrina espírita em relação a isso? Nos pergunta Rosemary. Essa questão ela é muito interessante, principalmente que, na atualidade, os crematórios têm se ampliado em nossos espaços sociais, como opção para que o corpo do espírito que, ao reencarnar, se despediu da vida corpórea, ele possa ser reenviado, digamos assim, às estruturas da criação divina, da natureza do planeta Terra. Então, o Espiritismo não tem nenhum tipo de postura contrária à cremação. No entanto, o Espírito Emmanuel, na obra O Consolador, através da psicografia do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, sugere que o processo de cremação ele possa ser realizado 72 horas após a constatação da desencarnação do irmão ou da irmã que volta para a vida verdadeira. Portanto, é uma possibilidade, sim, de direcionarmos o corpo depois da desencarnação para que ele volte nas suas partículas para recompor as estruturas da natureza do planeta Terra. Divaldo André nos faz uma pergunta. Qual seria o limite para a aceitação, as palavras dela, aceitação e tolerância para com as maldades das pessoas? A tolerância é infinita. Jesus tolerou todos aqueles que o perseguiram, mas não coniviu com nenhum deles. Eu posso tolerar uma perseguição, mas não tenho o dever de silenciá-la e de dar margem a que a pessoa pense que o meu sentimento de tolerância é uma covardia moral. Daí não há limite para a tolerância, mas não nos dá a permissão de ser embalado
por uma indiferença que pode constituir falta de caráter. Se o indivíduo me molesta, se ele tem situações contrárias a mim, eu tenho o direito de reprochá-lo. E Kardec é muito claro quando diz: não se pode amar a quem nos fez o mal, quanto se ama a quem nos faz o bem. É óbvio, é uma questão de afetividade. Então, tolerar não é concordar. Voltaire dizia: eu não concordo com o que falais, mas vos dou o direito de falar sempre. Em outras palavras, é claro. Então, ele estava dizendo que o indivíduo tem liberdade de dizer tudo o que quiser. E ele tolerava, mas não concordava com eles. Daí, tolerar e conivir são duas coisas bem diferentes. Toleremos sem estarmos de acordo. Daí uma pergunta que nos chega de Maria a respeito de congelamento de embriões. Qual seria a visão da doutrina espírita em relação a isto? Existe algum embrião que fica ligado ao feto? Algum espírito que ficaria ligado ao feto? O que é que nós podemos esclarecer para a Maria? Essa questão ela é muito desafiadora, especialmente porque nós não temos informações seguras a respeito dos detalhes mais amplos de como se estabelece esse processo para cada situação de cada embrião. O que nos possibilita a reflexão em torno dessa questão é a gente se reportar à questão 356 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec, na sua época, tratando sobre o fenômeno dos natimortos, daquelas crianças que, ao estabelecer o processo do parto, do seu nascimento, já apresentavam-se mortas. E Kardec vai exatamente perguntar sobre a destinação de espíritos à encarnação nestes corpos. Haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos, os casos de natimortos? E os espíritos dirão que alguns há, sim, efetivamente, que entre os natimortos pode ocorrer que não exista um espírito vinculado, reencarnado nesse embrião que se desenvolveu no útero materno, e segundo a colocação dos espíritos, eles nada tinham que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm em função de seus pais. É óbvio que no Livro dos Espíritos a gente não vai ter uma resposta direta à questão de congelamento de embriões. Mas, usando o mesmo raciocínio, é possível que nós tenhamos nestes embriões alguns espíritos vinculados, é possível, mas não é necessário e não é definitivo que para esses embriões congelados todos tenham que ter espíritos. E, dependendo da realidade de provas e ou expiações de um determinado espírito, ele poderá estar vinculado ou não a esse embrião em níveis diferentes de condições. Os menos evoluídos, mais envolvidos nesse vínculo, e os mais evoluídos com maior liberdade. Então, objetivamente, a gente poderia dizer que existe sim a possibilidade de existir embriões com espíritos vinculados e outros sem vínculos de espíritos. Esse período que nós estamos vendo de pandemia pode ser interpretado como um resgate coletivo? Nos pergunta a Patrícia. Indubitavelmente. As dores coletivas fazem parte do nosso processo de evolução.
No caso entópico, estamos preparando-nos para um mundo melhor. Da mesma forma que tivemos os exilados de Capela, que precipitaram a evolução de muitas raças, nós agora vamos para um mundo melhor, em que os fatores do bem predominarão. E para que o mal seja vencido, estamos experienciando essas pandemias, ou essa pandemia e esta terrível epidemia, com outros fatores sociológicos, econômicos, morais, que se abatem sobre a Terra, para que os bons, aqueles que desejam bem, se engajem na obra do bem, construindo rápido. E aqueles que preferem a comodidade sejam transferidos para um planeta inferior, onde se encontrarão em conexão mental e moral com o estágio de evolução daquele planeta. Porque os planetas também evoluem, como os indivíduos, como tudo no universo. Tem uma pergunta de Juliano. Como é que nós podemos fazer para perdoar? Nós, espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, somos os mais habilitados a fazermos um exercício de compreensão de como devemos perdoar e também por quê. Todas as vezes que nós cometemos equívocos na vida e depois nós percebemos, seja em que tempo for, essa compreensão do equívoco, do erro, a nossa tendência é de querer que a pessoa que foi alvo do nosso equívoco, ela possa compreender a nossa fragilidade, compreender a nossa atitude precipitada e nos perdoar. Então, se nós gostamos que quando erramos em relação ao próximo, ela nos perdoe, ela nos compreenda, esse é o primeiro passo para que a gente possa dar ao próximo a mesma condição que ele nos dá, ou mesmo que ele não nos dê, mas que a gente procura e almeja que ele nos oferte. Então, o perdão é uma necessidade para que espíritos, principalmente espíritos ainda imperfeitos como nós, consigamos compreender os limites uns dos outros e, usando de indulgência, estabelecermos esse ato que também é um aprendizado para a prática do amor. Por isso que nós precisamos, a cada dia mais, aprofundar o nosso autoconhecimento, podermos refletir nas nossas atitudes, enfrentando nossos equívocos e erros com a maturidade espiritual cada vez mais aperfeiçoada, usando o auto-perdão, buscando as pessoas que nós ferimos de alguma sorte para se desculpar e, ao mesmo tempo, pedir que ela nos perdoe, mas, ao mesmo tempo, a gente possa também favorecer essa experiência magnífica de indulgência para com o nosso próximo. Então, é uma necessidade das relações sociais e humanas. O exemplo do ensinamento de Jesus, ele tem um significado mais profundo do que a nossa condição possa imaginar. Foi por isso que ele disse a Pedro que nós não deveríamos só perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E a questão, para finalizar a reflexão, a questão 886 do Livro dos Espíritos, que trata sobre a temática da caridade, como a compreende Jesus, mais uma vez coloca dentro da trilogia praticar o bem, compreender as imperfeições do próximo, que é a indulgência, culmina com o perdão como uma necessidade urgente para o nosso processo evolutivo. Divaldo, uma pergunta de Cássia. Ela nos diz que muitas pessoas fazem uma associação entre o autismo e o suicídio. O que é que nós poderíamos, sobre a ótica da doutrina espírita,
esclarecer a respeito das pessoas autistas? Não necessariamente os autistas. Do ponto de vista psiquiátrico, todo indivíduo que atenta contra a vida, que se suicida, está com alguma patologia. Uma patologia psicológica, um conflito, está em desarmonia. Naturalmente, quando um autista se suicida, é um caso natural, como se fosse um indivíduo. A estatística dos autistas suicidas não me parece tão elevada assim. Não há, portanto, um fundamento que os autistas se tenham suicidado ou se suicidem em maior quantidade do que aqueles que não são autistas. Pelo contrário, eu conheço mais de uma trintena de autistas que superaram as circunstâncias e são excelentes cidadãos. Um deles até recebeu o Prêmio Nobel pelo seu esforço maravilhoso de sair daquela repressão, daquela aura e conseguir penetrar na ciência de uma maneira deslumbrante. Então, eu acredito mais que os indivíduos que têm a tendência à depressão, portanto, um transtorno de natureza psiquiátrica, tentem mais vezes o suicida do que os indivíduos considerados normais. Mas, de qualquer forma, seja autista ou não, tenha uma patologia ou não, o suicídio é um crime inabordável, que ninguém se pode permitir o luxo de praticar consigo próprio. Muito bem, chegamos então agora, lamentavelmente, ao encerramento da nossa edição do dia de hoje e vamos convidar você, Éden, para fazer a sua despedida dos nossos teleouvintes. Estimadas irmãs, estimados irmãos, todos que nos acompanharam nesta noite, foi um prazer imenso estar com todos vocês e com o nosso irmão Divaldo e o nosso irmão Mário Sérgio, e rogo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso guia e modelo, que nos fortaleça a todos para continuarmos cada vez mais perseverando no nosso processo de autoconhecimento e de vivência da mensagem de Jesus. Por mais desafiadora que a vida possa ser, mas é um convite de Deus para que a gente cresça e se torne mais feliz nesse esforço de evolução. Muita paz. Muito obrigado por sua participação. Foi muito agradável a sua presença aqui junto aos nossos ouvintes. Agradecemos nesse instante então a Divaldo Franco, né? A nossa tradutora de Libras, Izzy, muito obrigado. A doutora Piedade, que está aqui conosco. A equipe da televisão Web Mansão do Caminho, na pessoa do Júnior e do Sérgio. Muito obrigado a todos pela paciência de nos ouvir durante esta hora e nos esperamos nos encontrar daqui a uma semana, na próxima semana. Um grande abraço a todos, fiquemos em paz, Jesus nos ampare e abençoe.